Falando em Nepo Baby, mano. Você já viu a maior história de Nepo Baby do país? A maior história de Nepo Baby do país, cara. Já viu? Ou não viu ainda? Não, ainda não. O João Vicente de Castro, que é seguidor aqui da Galãs e tal, mas ele contando como foi a ascensão dele. E aí, isso não é nem uma crítica ao João, tá? Não, especificamente. Mas é uma constatação, Calejão, que é o seguinte: dependendo da família, do lugar, do bairro, né? Dependendo de todas as relações que você tem na hora do nascimento, isso já predetermina o seu sucesso lá na frente. O que muita gente tenta negar, falando, não, tudo é meritocracia. Não, não é meritocracia. Não é. Eu nascendo numa família de um dono de boteco em Guarulhos e de uma funcionária pública do Estado, não tenho o meu sucesso garantido na fase adulta. Não tem como. O João Vicente de Castro, mesmo que ele não tivesse se alfabetizado, ele teria chance de ser uma pessoa famosa e muito bem-sucedida da mesma maneira. E ele contando como foi a trajetória dele enquanto jornalista, ator, coisa e tal, dá para perceber que o local em que você nasce, que a família que você nasce, que as relações que sua família tem, vão determinar o teu sucesso lá na vida adulta. Isso é muito simples. Isso até ele constata, né? Tá? Ninguém que tá tapando o sol com a peneira. A verdade é essa, porra. Uhum. Não é não, Calejão? A gente nascendo em família aí de classe média baixa, classe média que trabalha pra caralho, mano. Mãe não para em casa, pai não para em casa. Você tem que se virar pra fazer a lição da escola. Você tem que se virar pra aprender os bagulho, a cozinhar, não sei o quê. Trampa com 16, 14 anos. Pô, a gente não vai ter a mesma trajetória. Mas vamos ver aqui, porque é uma história de Nepo Baby bem interessante essa do João Vicente. E aí eu escrevia, na época, para uma revista da MTV. Você lembra que a Mônica Figueiredo era editora, eu consegui lá escrever uma coluna, eu tinha uma coluna na revista da MTV, e o Washington uma vez leu uma coluna, o Washington Oliveto leu uma coluna, o Washington, que era amigo do meu padrasto, falou ali uma coisa aqui do teu enteado. O que ele faz? Ele falou, não faz nada. O André me dando isso. Faz nada, inclusive, se puder ajudar, eu trabalhava no Baixo Gávea, basicamente. E aí minha mãe viu, porque eu estava ali, um ponto de virar um carioca autêntico, de sunga. Cria. Sentado ali no Baixo Gávea, até morrer. E aí minha mãe, acho que deu uma força, porque ela viu que me tirar do Rio seria importante. Sim. Pelo meu perfil. Eu estava muito acostumado aqui, era um lugar que eu dominava muito, já tinha muito amigo, e esse choque de me tirar e me botar numa empresa que tinha que chegar às 9 da manhã, sair disso aqui, me fez... Foi uma faculdade mesmo de me civilizar mais mesmo. Vai ensinar a comer com garfo e faca, botar uma blusa, não cuspir. Amarrar o catarro. É difícil, cara. De manhã, amarrar o catarro, deixar o cinto. E aí fui trabalhar em publicidade e o pessoal lá da W foi muito legal comigo e fui efetivado. E aí comecei a trabalhar em publicidade. E aí comecei a gostar de alguma forma, assim. Então, né, assim, porra, ele é enteado do André Midani, que é um Midas da música brasileira. Ele é filho do Tarso de Castro, do Pasquim. E aí chegou um dia lá, o Midani chegou e falou, olha, tem como arranjar um emprego para mim? O Washington Oliveto olhou e falou, cara, claro que sim. Porra, teu enteado, filho do Tarso, pode vir aqui trabalhar cedo, hein, 9 da manhã. E aí ele começa, ganha coluna na revista MTV. É uma possibilidade que não passa na nossa trajetória, né, Calejão? E nós somos jornalistas também. Isso aqui não é uma crítica ao João Vicente de Castro diretamente, viu? Que fique claro novamente, que isso é uma crítica sobre como a sociedade se constituiu aqui no Brasil e como, quando você chega num patamar, isso daí te garante certos privilégios que quem tá embaixo jamais vai ter, né? Exatamente. Não tenho a menor dúvida disso. O teu sucesso, entre aspas,
está diretamente relacionado com o contexto no qual você está inserido. E, sobretudo, com questões raciais, com questões socioeconômicas, com questões de todas as ordens, mas principalmente essas duas. Principalmente a questão racial, a depender da cor da tua pele, a depender da cor dos teus olhos, e principalmente uma questão socioeconômica. Então é óbvio que se você nasce num contexto no qual você é filho de um milionário, de um magnata, por exemplo, de uma determinada área, você é branco, loiro, com olho verde, as tuas... cara, basicamente você já tem tudo garantido, Helder. É só não fazer merda. Às vezes até fazendo merda... A paleta de cor ela é um pouco mais ampla, tá? Isso aí vai depender mais da tua origem, do teu sobrenome mesmo, da tua família. A paleta de cor é um pouco mais ampla, levando em consideração a realidade do Brasil. Você não precisa ser necessariamente branco, de olho claro, né? Colocando aí Não, concordo. Na paleta de cor, né? Sim, mas o que eu quero te dizer com isso, eu concordo contigo, é mais amplo. Mas o aspecto racial é um fator determinante. Não tenho a menor dúvida. Sim. Porque, por exemplo, eu posso pautar essa minha opinião em fatos, e eu trago fatos para te dar. Não existe um único negro na lista da Forbes de bilionários, por exemplo. Não tem. Não, mas a gente não precisa ir longe, ô Calejão, não precisa ir longe. Você é formado em jornalismo, eu também, a gente trabalhou com comunicação a vida inteira. Você teve alguma indicação para fazer estágio numa empresa grande? Não. Eu não tive. Não, eu comecei como estagiário, mas via CIEE, que era... Você sabe o que é CIEE, o CIE, né? Isso. E telemarketing. Escola-empresa. Era estagiário, porque eu já tinha trabalhado com telemarketing com 16 anos, e aí, no meu primeiro semestre de faculdade, quando eu tinha 18, eu fui fazer telemarketing. E aí, o estágio era isso aí. O estágio em comunicação era fazer telemarketing, tá ligado? Exatamente. Cara, história de várias pessoas. A minha mulher também. Ela trabalhou muito tempo na Atento, que é o inferno na Terra. É você entrar lá e sair arrasado todos os dias. Atento, empresa de telemarketing também. Eu nunca trabalhei em telemarketing, mas eu comecei numa empresinha aqui de educação na rua, acho que é Silva Bueno, no Belém, né? Uma empresinha de fundo de quintal, cara. Empresinha de fundo de quintal. Assim, os caras me pagavam uma merreca pra época, sabe? Eu só conseguia comprar o lanche da faculdade e olhe lá, tá? E depois eu fui procurando emprego, também via CIE, Cato, mandando o currículo, e aí me chamavam porque gostavam de mim, porque eu fiz uma entrevista legalzinha, eu trabalhei na prefeitura, trabalhei em alguns lugares, mas sempre mandando currículo, e beleza, eu não tô aqui bancando o menino Charlinho, não, só mostrando aí que, né, cara, assim, os contatos determinam o teu sucesso na vida adulta, não tem jeito. A meritocracia pode funcionar para um ou outro, um caso em 1 milhão. Às vezes o cara consegue mesmo furar essa bolha. Pode acontecer, mas não é regra, como tentam vender. Pode acontecer, e acontece, tá? Para ser honesto, acontece, mas não é regra. Agora, assim, a questão dos contatos sociais também remete a uma estrutura societária mais profunda, mano. Porque do mesmo jeito que eu arrumei um estágio e você arrumou, talvez... Se você fosse preto ou pardo, isso teria sido mais difícil ainda. Você entende? Sim. Porque existe um critério de seleção que se dá com base em raça. E a gente está lutando para mudar isso, mas é um legado histórico e cultural secular, que não vai ser alterado em 10, 15, 20 anos. Então, apesar da gente não ser Nepo Baby e de você ter trabalhado basicamente do chão, que você começou, sei lá, mano, ganhando o que hoje... Quando eu estava trabalhando com telemarketing, isso aí foi 1996... Só dar uma saidinha aí, um segundo aqui para voltar ao foco, mano, mas pode continuar falando. Tá. É um segundo mesmo. Qual que é o raciocínio que eu quero desenvolver aqui com vocês? Vai. Eu já vou. Rápido. Sim, vai. Eu comecei a trabalhar com telemarketing, isso era 1995. Eu tinha 16 anos. E ganhava, sei lá, tipo, o que seria hoje um salário mínimo, talvez um pouco menos do que um salário mínimo.
Agora, seguramente porque existe um critério de corte que se dá com base em raça, teve gente que foi mais esforçada que eu, mas que porque você é ou preto ou pardo, você ficou ganhando um salário mínimo a vida inteira. E você não teve as oportunidades que, porque, mesmo não sendo Nepo Baby, eu tive por ser branco, homem, hétero. Para mim, isso está muito claro, cara. Para mim, pelo menos. E é a forma como eu percebo o mundo com base em dados que eu vejo. Então, o que o João, é João o nome dele, né? O João Vicente de Castro. O Porta do Fundos aí. Mano, o que ele tá retratando aí, o que você chama de Nepo Baby, é o privilégio do privilégio do privilégio, Eldio. É um cara que se não fizer porra nenhuma a vida inteira, ele já vai ter ali, pra ele tá tudo ajeitado e é tipo assim, pra onde você quer ir? E mamãe vai te colocar, papai vai te colocar. Ele assume isso daí, ele falou, eu tava pronto pra ser um carioca. Tá? Exato. Eu fui trabalhar em São Paulo, aí comecei a tomar rumo na vida, digamos assim. Sim, mas o que eu quero te dizer é que não precisa chegar nesse extremo. O privilégio, ele permeia toda estrutura social. Muito antes disso, caras como eu e você também já tivemos um privilégio fodido. Óbvio, você sabe disso, eu sei que você sabe. Sim. Então, e basicamente, não é à toa que você vê nas primeiras posições societárias homens brancos, que via de regra vêm, no mínimo, de uma classe média baixa, que é de onde eu vim e de onde você veio. Mais para baixo disso, se você for socioeconomicamente abaixo disso e você for preto e pardo, aí o jogo é muito mais bruto, meu mano. Aí, de fato, é assim, o que está reservado para você é trampar em subempregos, caixa de McDonald's, lavando o chão e o caralho, a não ser que você tenha um talento absolutamente ímpar. Que você seja um gênio da música, do futebol, das artes, da matemática, o que quer que seja. Aí você vai ser capaz de furar essa programação societária. Caso contrário, a gente já sabe muito bem como é que esse barato funciona. A gente sabe muito bem, né? E isso já foi extremamente pesquisado, né? Isso já foi extremamente levantado, já foi extremamente destrinchado por vários escritores, e não é só no Brasil não, né, cara? Esse modelo de sociedade, ele é mundial, né? Ele é mundial, o Brasil, óbvio, né? Tem uma estrutura muito mais fechada e muito mais desigual do que outros países, mas isso se repete nos Estados Unidos, em países da Europa, em países da Ásia, não é só no Brasil, muito longe de ser verdade só aqui. Fernando Sarmento, valeu, se tornou um membro. Maria San Romão, olá, galãs, para vocês terem noção, meu marido só conseguiu trabalho por indicação, ou seja, para ter um bom emprego é por QI. Então, eu vou falar por mim. Depois de ter trabalhado em revista de música, que eu entrei por conta de envio de currículo, aí eu conheci o André Forastieri pela internet. A gente participava de uma comunidade em comum sobre música. E ele gostava das minhas matérias, estava trabalhando na Record e falou, cara, abriu uma vaga, eu queria te chamar para lá. Então eu meio que conhecia o André da internet. Eu não tinha nem encontrado o André antes de entrar na Record. Aí ele me chamou para uma reunião fora da empresa, a gente tomou uma cerveja, umas caipirinhas, ele conversou comigo e tal, falou, não, então demorou, tem essa vaga aí, se você quiser, tá aberta, você vai pra Record. Aí, assim, por um contato que eu fiz na internet, por participar de debate sobre música na internet, eu dei a sorte, porque também tem sorte no meio do caminho, o cara me chamou pra Record, na Record eu conheci o Beze, depois a gente montou a Galãs e o resto é história, vocês conhecem a história aqui, né? Mas isso aí foi uma trajetória de quase 20 anos, né? Até chegar a ter um negócio próprio, que dá uma graninha melhor, coisa e tal. Mas é isso mesmo, Maria San Romão, é por aí. Johnny Depp do Cerrado, manda um salve para minha amiga Nath, assiste aqui, valeu. Muito obrigado. Aldri Constant Bruno, meus pais pobres com altos sonhos me deram um nome estrangeiro para contornar a meritocracia. Pois é. Gabriel Santos, estatístico de média performance. Chamem a senhorita Bira para uma conversa. Um dos vídeos mais legais dela é A Herança que Importa, que fala sobre os Nepo Babies e clubes associativos. Chamamos já, tá? A gente está em negociação com ela, para ela dar entrevista pessoalmente para nós. Então aguardem, quando ela tiver uma agenda aí, com certeza a gente falará com a senhorita Bira, tá bom? Johnny Depp do Cerrado. Gregório é playboy também, mas adoro ele. Sim, assim, é do Vivier Baiton, né?
do Vivier Byton, mas assim, praticamente o Fábio Porchat também, né? O menos Nepo Baby, digamos assim, o Tabet, que é filho de médico. Tá bom já, para começar a ser filho de médico, tá bom pra caramba, é uma realidade boa pra caramba, mas não é uma realidade de você ser um do Vivier Byton, de você ser um Castro Midani, de você ter o Caetano Veloso como seu padrinho, que é o caso do João Vicente de Castro. O Caetano Veloso é padrinho dele, né? Aí é outra história. Tarcílio Timóteo acompanhava o André Forastieri nas revistas de animes e games, como a Nintendo World, momento memória desbloqueada. Foi meu chefe lá na Record também, o André Forastieri.